Boa noite. Eu perguntei se teve uma boa noite. Eu perguntei se vocês tiveram uma boa noite. Ah, sim. Por isso que eu quero vocês ficar atentos aqui, ó. Tiveram uma boa noite? Então, os ouvidos ouvem o que não foi falado, né? Então, Deus seja com todos vocês e que o Espírito Santo de Deus venha nos ajudar cada dia mais a caminhar nessa história individual da nossa vida. E hoje, como é natural na igreja de 27º dia, falar sobre mordomia. E hoje, nada mais, nada menos, vamos falar de uma história que vocês já estão cansadas de ouvir. A história da viúva pobre. E para isso eu convido você a abrir a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 12. Eu preciso do auxiliar e colocar a Bíblia no painel aí. Marcos capítulo 12. Quando todos encontrarem, aí nós começaremos aqui. Deixa eu me ajustar. Pronto? Neste momento vamos fechar os nossos olhos e vamos pedir a direção de Deus que cale nós, no geral, e vemos pensar no Espírito Santo. Maravilhoso Deus, assim que tua palavra é aberta, a Bíblia diz que cale todo homem e que persevere a palavra de Deus nos corações. Aqui está, Senhor, homens e mulheres pecadoras como somos, mas fala que os teus servos escutam. Fica conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Então, Marcos capítulo 12, versículo 41 e 44. E o título da mensagem de hoje é Raio de Esperança. Raio de Esperança. E vamos ler o que está escrito. Tem lá como título na sua Bíblia, tem diz, a oferta da viúva pobre. E diz assim, estando Jesus sentado defronte à arca do tesouro, observava como a multidão lançava o dinheiro do tesouro e muitos ricos depositavam muitos. Parando por aqui. Então, nota-se uma história diferente, estranha, não habitual na rotina de Jesus. Em todo o processo da história de Jesus, Jesus sempre estava fazendo milagres e prodígio. Sempre estava ensinando algo a alguém que estava ao seu lado. Mas só que a Bíblia dá uma nota especial sobre essa história. A Bíblia relata que Jesus estava sentado observando como as pessoas davam os dízimos e as ofertas naquele momento. É natural que você e eu, quando vem a hora do ofertório, você fica observando as outras pessoas doarem ou dar ofertas. É claro que é natural, que já passou pela mente de cada um dos irmãos e irmãs, que quando você vê a pessoa ofertando, você fica se imaginando, hoje eu não trouxe. Então até às vezes você ora, me perdoe, porque eu não dei. Senhor, me perdoe, porque era para mim ter trazido e esqueci. Então a história mostra que Jesus ele estava ali, diante da multidão, das pessoas no momento,
como foi passado aqui, momento especial, o momento ofertório. É o momento que as pessoas se dedicam, se levantam, as pessoas saem do seu lugar e vai depositar o que você trouxe. Ou o que não trouxe, mas automaticamente o que puxou do bolso. Ou a rotina do dia a dia. E a Bíblia diz assim, né? Versículo 42. Vindo, porém, uma viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valia... Quanto é que valia aí? Um quadrante. Em outras traduções diz que era um quadrante, outros era réis e outro era 2 moedas de cobre. Que era o que se dava os mesmos valores da época. Porque naquela época se ofertava com os valores de moeda. Hoje a nossa moeda é prata. É? Eu tenho uma prata aí? Aí a pessoa balança assim, tem, dá R$1. Então veja que ela puxou 2 moedas de cobre. Um quadrante. Quem é bom de matemática, o que é quadrante? Quadrante é o que você ganha no dia dividido por 4. É como se fosse um quarto. Quando se fala de denário, denário é um dia de trabalho. Então, quanto é um salário mínimo? É aproximadamente 1.212. Dividido por 30, uma diária sai por R$40,70. Dividindo por 4, sai R$10. Então ela deu 2 moedas de quadrante. 40 dividido por 4 dá o quê? 10, né? Então veja que ela deu um quadrante. Então veja que ela deu o quê? Deu 2 pequenas moedas. E aí Jesus chama a atenção a algo especial e particular. Vamos aí no versículo. No versículo 43. Versículo 43. E chamando seus discípulos, disse: em verdade vos digo, que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Todos os ofertantes. Não é isso? Continuando no versículo 43. Porque todos eles ofertavam-lhes o que sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía do que era o seu sustento. E agora vamos trabalhar. Todos os pregadores, no geral, da forma que eles pregam só sobre beneficiando a viúva. Não é isso? Só fala da viúva. Só que hoje vamos trabalhar de uma forma diferente. Não a viúva, mas o que deu muito e não foi aceito. Você já parou para pensar por que as pessoas deram muito e não foi aceito? Por quê? Porque a oferta da viúva foi aceita de todas as outras pessoas e não fizeram o mesmo com os que eram ricos. Deus não recebe o dinheiro dos ricos? Isso é uma pergunta. Qual o verdadeiro sentido da oferta? Isso hoje vamos trabalhar sobre isso. Por que Deus não recebeu ou não se agradou da oferta dos ricos? Por quê? Simples, claro, nós hoje vamos entender. Fazendo uma analogia, no jardim do Éden, vamos ver 2 ofertantes, Caim e Abel. Porque Deus não aceitou a oferta de Caim, mas aceitou a oferta de Abel. Veja, fazendo uma analogia, uma comparação entre a oferta da viúva e a oferta do rico.
convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 4, versículo 7, para a gente entender a situação, porque a oferta do rico não foi aceita e a da viúva foi. Gênesis, capítulo 4, versículo 7. Porque a oferta da viúva foi aceita, mas a oferta do rico não. Diz a palavra de Deus em Gênesis 4, versículo 7. Se fizer o que é certo, não é verdade que seja... Não. Se fizer o que é certo, não é verdade que você seja aceito. Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta. À sua espera, o desejo dele será contra você. Mas é necessário que você domine. De boa intenção está o mundo aí. Os que eram ricos depositaram muitos. Mas o que a Bíblia fala sobre ofertar? Como deverá ser a oferta? E o que é uma oferta? Oferta é uma gratidão que você tem para com o Deus, Criador do universo, que lhe deu a vida. Isso é ofertar, é uma oferta. Os ricos, a Bíblia relata, no versículo, diz que ele dava o que o sobrava. Já imaginou agora eu comendo uma comida? Eu estou comendo de qualquer jeito. E agora eu pego essa comida e digo: toma, Leandro, come. É bom? É bom comer resto? É bom sempre ser a tampinha última que as pessoas falam aí na internet aí? Última sementezinha, tampinha. Então veja, por que a oferta do rico não foi aceita? Porque o que é sobra é resto. Resto não presta. Resto não serve. Resto é um insulto contra Deus. Dar do que sobra, do que não serve, que não presta, isso é um insulto. Não é uma adoração de agrado a Deus. Não é verdadeira uma adoração. Os jovens, os homens, as pessoas que ofertavam, que sobrava, eles não davam o que era bom. Não eram as primícias. Não era o primeiro. Por isso que a oferta dos ricos não era aceita. Daquelas pessoas não era aceita. E a Bíblia prova disso. Quando Jesus se aproxima dos escribas e dos fariseus, ele estava ofertando. Ofertava até bem. A Bíblia diz que ele ofertava do indro e do cominho. Mas não era aceita, por quê? Porque ele deixava de amar ao próximo. A oferta dos ricos, eles faziam porque eles faziam para se mostrar. Eles não tinham de maneira alguma respeito com o doador, o recebedor da oferta. Quando não há respeito para aquele que você vai presentear, essa oferta não é agradável. Veja, quando você vai em uma festa de aniversário, qual a primeira coisa que você pensa? Levar presente. E o dono da festa? Receber presente. Quando você vai em uma festa, que você vai presentear alguém, e aí você leva um sabonete Luxo do mercantil, numa caixinha embalada, o ofertante, ele se agrada ou ele fica chateado com a oferta? Ele fica chateado. Aí você agora compra um perfume da Avon e agora embala, ou então um desodorante do supermercado e dá o presente àquela pessoa. Você deu de bom agrado àquela pessoa? Não. Os ricos daquela época, elas não respeitavam Deus. E eles davam aquilo que não prestava para ele, o que sobrava. Ele enchia os seus celeiros de riqueza, mas ele disse: vou dar.
apesar de ser muito, uma quantidade grande, mas não era de bom agrado, não era de adoração, não era de coração. Quando Caim ofertou, parece ser certo ele ter ofertado. Por quê? Porque ele pegou o fruto da terra, mas não deu o melhor. Os ricos também, ele pegaram os que sobrava dos seus lucros, das suas rendas, mas não era o melhor. Por que o melhor? Deus pede a sua oferta as primícias, os primeiros. Eu lembro que há 20 anos atrás, um jovem adventista do sétimo dia, hoje ele não está na igreja. Ele está trabalhando de servente, mas outro adventista. E ali, na hora que ele recebeu o dinheiro, naturalmente o servente disse, eu quero minha parte. Ele recebeu, quero minha parte. E é lá da igreja da Palpina. Mas vocês não sabem quem é, que eu não vou dizer. E há 20 anos atrás. E aí, na hora de receber o dinheiro, aí, ao pagar o servente, ele disse, o servente, não quero meu dinheiro, não tenha calma. Quero meu dinheiro, não tenha calma. Primeiramente, ele foi trocar o dinheiro, tirou a primeira parte, que é as primícias, só depois ele foi pagar. E aí vinham os dois crentes, dois irmãos, discutindo, até chegar em casa. Isso porque quem contou me contaram, né? A pessoa me contou, e eu fui testemunha para saber quem estava certo e quem estava errado. E aí ele disse, mas no dinheiro não é meu, eu já ganhei. Então o que custa ele ter me pagado agora? Ele me dava e eu trocava. Ele disse, não, mas o dinheiro é dele primeiro, ele contratou. Primeiro ele vai trocar, como é primícia, se ele é um dizimista fiel, se ele é um ofertante fiel, ele vai fazer o quê? Em primeiro lugar, tirar a primeira parte de Deus, e depois pagar os dividendos, as pessoas que eles contratou. E isso é natural, o custo natural. Eu disse, infelizmente, se eu pudesse fazer assim, era para me fazer, mas não. E então, as pessoas que são ricas, ou pessoas que doam, mas eles doam com hipocrisia, a Bíblia diz que ele não aceita. Registrado no livro de Mateus, capítulo 23, 24. Os escribas e os fariseus, os ricos da época, eles depositavam com hipocrisia, porque eles não respeitavam. E a história mostra que aqueles ricos, eles não estavam nem aí para Jesus. Todavia, ele queria o quê? Levar Jesus em contradição. Todavia, eles queriam o quê? Destruir, matar. A inveja pelo mestre dos mestres. Então, como deve ser a oferta? No livro de 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, Deus diz que Deus ama aquele que doa com alegria. Não por necessidade, não por vanglória, mas aquele que doa com alegria. Doa com alegria por quê? Porque reconhece Deus como autor e criador. Por que você nasceu? Você nasceu para honrar e glorificar e adorar a Deus. Quando você não reconhece Deus como autor da vida, e aí você não é um bom ofertante, você não é um bom dizimista, você não é um bom pactuante, você não está nem aí para a casa de Deus. Por quê? A Bíblia diz, Deus ama o que dá com alegria. Por que a oferta da viúva foi aceita e a dos ricos não? De muitos. No livro de Levítico, capítulo 8, versículo 28, diz, porque para quando eu vou ofertar, eu preciso me consagrar, ou consagrar a oferta. Isso é a maneira certa. No livro de Levítico, quando as pessoas faziam a oferta de manjares, a oferta de consagrar, a oferta ela seria consagrada ao Senhor. Não era de qualquer jeito, de qualquer maneira, da maneira que eu quero, do jeito que eu quero. Não como a gente vem.
pega uma calça, se arruma, pinta o cabelo e vem para a igreja do jeito que quer. Quando você vem se ofertar para Deus, você vem como sentido de adoração. Quando você vem adorar a Deus na sua oferta, você vem com sentido de adoração. No livro de Levítico mostra que porque a oferta dos ricos não foram aceitas, porque eles não consagravam a oferta ao Senhor. Eles não dedicavam a oferta ao Senhor. E no Lucas capítulo 24, 4 diz, eles davam porque sobravam, eles estavam nem aí, tanto faz como tanto fez. A Bíblia diz que era enganoso o coração deles, eles louvavam de boca, mas o seu pensamento, as suas atitudes, o seu comportamento não estava de lado com Deus, estava longe de Deus. Por isso que a sua oferta não era aceita, porque as ofertas dos homens ricos não foram aceitas. No livro de Efésios, capítulo 5, versículo 4, porque a oferta não era de cheiro suave, não era agradável, não agradava a Deus. Por isso que a oferta não era aceita. Deus não aspirava o cheiro suave, porque você não vinha de coração, você não dava de sentimento, de gratidão. A pessoa não dava de oferta, de sentimento, de alegria. Por isso que Deus não cheirava o cheiro suave da oferta. A pessoa vinha de qualquer jeito, de qualquer maneira. Estou nem aí. E pronto. E não é assim. Deve ter uma preparação, deve ter um sentimento, deve ter uma consagração, deve ter um respeito. Porque a oferta é a Deus. Mas muitas pessoas brincam. É até um debochado aí, que eu detesto esse cara, me perdoe. Desde que ele começou a debochar de Deus, eu perdi o... Eu achava até legal às vezes ele, um debochado chamado Pochato. Ele brinca com Deus, ele humilha Deus, ele fala coisas sobre Deus. E ele pega uma moeda e diz, olha, eu vou jogar para cima, que é de Deus fica, o que é do homem, desce para o chão. É um debochado. Eu até já orei para ele morrer, mas me perdoe, a pedir perdão a Deus. Então, por que a oferta dos ricos não for aceita? Hebreus capítulo 5, versículo 3, porque a oferta não era pelo pecado, pelo perdão. Então, quando no Antigo Testamento, toda a vida que a pessoa ofertava, era para receber o perdão de Deus. Era para reconhecer que a pessoa estava errada e precisaria mudar. Hebreus capítulo 5, versículo 3, a oferta era a oferta pelos pecados. Senhor, me perdoe. Agora, neste momento, eu vou ofertar, me perdoe os meus pecados, eu quero mudar, quero ser uma nova criatura, quero ser um novo homem, reconheço você como o Deus Todo-Poderoso, e eu preciso mudar, muda o meu coração. O ofertante, ele deve estar um coração limpo, puro, purificado, justo, desviando do mal e sendo temente a Deus. O ofertante, ele não pode ser de maneira alguma deliberadamente louco, da maneira, do jeito que quer. Aí se quiser bem, está aí. E tem pessoas que ainda brigam na hora de ofertar. Eu vi uma vez, não foi nessa igreja, o irmão chamou o diácono de ladrão. Cadê meu troco? O diácono roubou, não me devolveu. Eu dei tanto, ele não me devolveu. Então veja que as pessoas ofertam de uma maneira banal, desanimada, triste, e acha que está fazendo bem. Deus precisa do dinheiro dos ricos? Não. Deus precisa do dinheiro do pobre? Não. O que está em jogo? É a tua adoração, é o teu reconhecimento, é o Deus que tu serve. Aquela moeda não comprava nem metade do céu
e nem um pouco de flor de farinha. Mas era a gratidão que aquela pessoa sentia por Deus ter perdoado os seus pecados, por Deus ter ajudado a manter firme naquele mundo, neste mundo. A gratidão. Então, por que a oferta dos ricos não foi aceita e da viúva foi? No livro de Levítico 9:7 diz: porque a oferta deve ser de expiação. Antes que eu vou ofertar, eu devo fazer um exame de consciência. Um exame de consciência. Se eu estou ofertando, é justo? Não é justo? Se é agradável, se não é agradável? O que eu fiz com minha mulher, com meus filhos, com meu semelhante, com meu próximo, com alguém? Porque a Bíblia diz: se alguém vier ofertar, mas é mal do seu irmão, tem alguma contenta com o familiar ou com o irmão, pare. Vai primeiro conciliar com ele, depois tu vem ofertar. Por que a oferta dos ricos não foram aceitas? Porque eles eram de pessoas de má índole que não de maneira alguma aceitavam os outros. Ou mesmo, a Bíblia diz que fazia acepção de pessoas. E eles só gostavam o quê? De estar nos melhores lugares, nos melhores tempos, serem as melhores pessoas. Eles eram orgulhosos. Por isso que a oferta dos ricos não foi aceita e a oferta da viúva foi. Porque a viúva era humilde e reconhecia o poder de Deus. Já eles eram orgulhosos e não reconhecia Deus como o autor e como consumador de sua fé. Então, eles não faziam exame de consciência. Por isso que a oferta não foi aceita. Eles precisavam examinar-se de como eles estavam, de como eles estão. Por isso que a oferta não foi aceita. Como eu devo ofertar? Sempre com gratidão, de todas as formas. Não vou falar sobre oferta alçada, mas só de oferta. Uma outra vez eu vou falar sobre oferta alçada e dízimo dos dízimos. Como, mas a oferta, ela deve ser cada dia mais, de toda maneira, de sentimento de gratidão. Por isso que a Bíblia relata que quando Jesus estava observando, sentado ali de lado com a coloteria dos ofertórios, ele observava a maneira de como se ofertava, de como levava a oferta, de como era ela lançado a oferta. Quando você vem ofertar, você ora na sua cadeira, agradece a Deus pelo que você ganhou, você pede perdão dos seus pecados, aí na sua cadeira, na oração, antes de você vir ofertar, você reconhece de que é um pecador e precisa ser perdoado, e há um exame de consciência de que alguém você feriu durante a semana, durante o mês, durante o ano, antes de ofertar. A oferta não é simplesmente jogar, é um exame de consciência. Caim, ele reconhecia que precisaria mudar, mas ele não mudava, ele não estava nem aí. É do jeito que der, da maneira que, se quiser, Deus recebe e pronto. Por isso que Deus falou com ele: é certo que achar que é certo não será aceito. Examine a vós mesmo, a mim mesmo, a nós mesmos, se o que temos ofertado é de bom agrado a Deus. É de bom agrado para a obra e manutenção da casa de Deus.
Examine se realmente a oferta que você está dando é compatível com o que você ganha, com o que você tem, com o que você vai ganhar. Muitas vezes nós ofertamos de maneira debilitadamente, fraca, com defeito. E a Bíblia relata que antigamente, se a oferta não fosse perfeita e fosse com defeito, Deus a amaldiçoava, repudiava, não abençoava aquela pessoa. Por quê? Porque não é de qualquer jeito. Deus pede um animal perfeito, sem mancha, sem defeito. E a pessoa vem com o animal com defeito. Abel reconhecia de que ele era o Deus e ele era um pecador e precisaria mudar. Ele reconhecia e se arrependia. Por isso que ele era reconhecido como o prometido. Deus também quer que você seja o prometido para o reino celestial. Às vezes a gente acha que fazer o certo, parecendo ser certo, acha que pode ser aceito. Mas a Bíblia diz que há caminhos que parecem direito. As pessoas fazerem achando que está certo. Mas o final desse jeito que você e eu estamos fazendo é errado. E o final disso é morte. Como eu devo ofertar? Qual é o sentido da oferta? Aquela mulher, ela deu um quadrante. Que é dividido em 4. Um quarto do que ela ganhava. Ela deu mais do que os outros. Se fosse analisar hoje, na época de hoje, o que é um quadrante? É um quarto do que se ganha em um dia. Hoje, o salário mínimo é 1.212, dividido por 30, dá R$ 40,70. Dividido por 4, dá 10. Como ela deu 2 moedas, ela deu R$ 220,40. Hoje. Então, se fosse na lógica, se ela tinha 2 moedas hoje, ela era para dar quanto? Ela era para ter dado só 5 ou 3. Mas não, ela disse, não, eu reconheço Deus, Deus me deu esse valor. Então, ela tirou mais do que 10% do que ela ganhava. E ela deu, não só para a manutenção da obra, como devolver o dízimo, como também deu o seu pacto, dentro dessa oferta. Porque ela ofertava, porque ela reconhecia Deus. E ela era grata, mesmo sendo pobre, pela gratidão que Deus tem. Eu trabalhava com uma jovem, ela ganhava 10 salários mínimos. E eu ganhava 3 aproximadamente. E ela era minha chefe. Mas no final do mês, a gente era um grupo de quase 40 pessoas. E eu ficava intrigado. Toda a vida que antes de chegar ao final do mês, ela disse, Humberto, me empresta aí um dinheiro para passagem. E a gente ficava intrigado. Como é que uma pessoa ganha quase 10 salários mínimos e no final do mês está lisa? E a gente ganhava pouco. E ao mesmo tempo ainda emprestava a nossa chefe. É intrigante. Tudo está no que você ganha. Por que você não oferta? Não oferta porque você não tem controle no que ganha. Você não tem controle no que você faz. Você não tem controle ou você não tem respeito para com Deus. Porque a Bíblia diz que a oferta e o dízimo é para a manutenção
da casa de Deus. Quando você oferta, você está dizendo assim: Deus, eu sou um doador, um contribuinte, para que a tua casa permaneça, se estabeleça e cresça. Quando você não oferta, você está dizendo: Deus, eu não estou nem aí, você é Deus, faça do jeito que você quer. A oferta é um simbolismo. A oferta é para você quebrar o seu orgulho de ser avarento. A oferta, ela deve ser sistemática. A oferta é um presente diferente do dízimo. O dízimo é a 10ª parte. Já a oferta não. A oferta é uma gratidão. É um respeito. É a generosidade que você tem para com o próximo. Mesmo que ele esteja próximo ou próximo. Quando você oferta, você está empenhando o que você doou para a obra de Deus lá fora, em todo o mundo. É o teu centavo, é o teu real, é o teu R$100 que vai circular e vai levar a mensagem a outros. Através da tua oferta, o canal Novo Tempo recebe. As pessoas lá do outro lado do mundo são construídas igrejas, são levantadas cestas básicas, são amparadas as pessoas. Agora, quando você não oferta, a casa de Deus, ela fica um fiasco. Por isso que eu devo ser grato. Grato a quem? Ao Deus que me dá a vida. Nós ofertamos tanto para nós mesmos e para os outros, mas não ofertamos para Deus. Quando a gente quer, a gente vai no instante no bolso aqui: hoje eu quero comer uma pizza, vamos? E rapidamente aparece o dinheiro. É uma pizza, R$37, 2 dá 72, mais um refri ou um suco, é um açaí, é uma bolsa de marca, é um passeio, é um sorvete no shopping, é um subido da serra. Aí eu oferto para mim, é fácil ofertar para mim. É como disse uma amiga minha, dona de um depósito, disse: eu estou hoje me presenteando, eu fazia uma viagem. Mas para Deus, onde está o presente? O doador da vida, nós pagamos uma internet de 400, 500 megas para beneficiar nós. Nós pagamos, compramos uma geladeira nova, uma TV de 75, nós compramos um carro, passeamos de Uber, vamos ali e acolá, tudo isso. Mas na hora de ofertar para a igreja, o pensamento é: Deus me perdoe, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, eu não tenho nada, amanhã eu te dou, depois eu dou, Senhor, eu vou dar em dobro. E isso vai levando em banho-maria, deixando para amanhã, paulatinamente. E aí eu quero receber a bênção. A Bíblia diz que quando eu deixo de ofertar, a maldição cai sobre mim, como diz Malaquias. Quando eu deixo de ofertar, eu estou enquadrado no artigo 441, roubo, ou 447, roubo, ladrão. Malaquias diz: roubará o homem a Deus? Oferta. Dízimo? Oferta. Todavia me roubais. Como? Na oferta. Porque eu deixo de doar, ou devo de dar, eu devo de presentear a obra de Deus, a casa de Deus. Eu tenho 100, mas dou uma moeda de 20 centavos. Eu tenho 10, mas dou uma moeda de 10 centavos. E acho que eu fiz de tudo, ainda mate no peito. Eu dei a melhor oferta, porque a viúva deu 2 moedas, eu dei foi 3. E acha que isso é satisfeito. Engana-se. A gratidão a Deus por não ofertar gera ingratidão. Ou ofertando,
achando que foi grato, gera ingratidão. A oferta deve ser sem defeito. Às vezes as pessoas dizem: não vou ofertar nessa igreja porque ela não está reformando, eu vou ofertar lá para outra. Eu prefiro comprar uma cesta básica e dar aos pobres, porque eu vou ofertar para a igreja, lá não está fazendo nada. Teu problema não é com a igreja, teu problema não é contigo, o problema é tu e Deus. Tu é contra Deus, ou se fazendo Deus, e achando que Deus não sabe controlar o que tu ganha, ou o que ganha, tu é que manda. Eu preciso mudar. Cada dia eu preciso mudar. A oferta deve ser uma oferta de gratidão. Reconhecer de que eu preciso mudar e preciso ser aceito por o céu. E neste momento, eu convido a Marcela para cantar um louvor, falando sobre entrega, falando sobre perdão, falando sobre gratidão, falando como deve ser a minha vida diante do altar de Deus. A tua vida e a minha vida é um altar. Devemos reconhecer. Que Deus te abençoe. Meu pecado que ele carregou.
que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Fazendo analogia a um versículo, diz: eu não vim chamar os verdadeiros ofertantes, mas os ofertantes falsos, para que reconheça que a sua oferta não foi agradável a Deus e se arrependa e seja um verdadeiro ofertante fiel. E aí eu preciso me sentir culpado de que eu não sou um bom ofertante e reconhecer para ser um verdadeiro fiel ofertante. Fechamos nossos olhos. Maravilhoso Deus, como diz a Bíblia, nós deveremos cada dia separar no primeiro dia da semana a oferta, para que ao vir à casa do Senhor viemos depositar com alegria de coração. E se nós formos verdadeiramente fiéis ofertantes, esta casa seria não só uma bênção para os irmãos, mas também para a população de São Bernardo. Ó bom Pai, cria em nós um espírito de adorador, ofertante, cheio de gratidão, por tu nos deste a vida. Toma cada um dos nossos irmãos e amigos que vieram hoje aqui a essa igreja, que venhamos tomar consciência e sentimento de que precisamos ser ofertantes fiéis e verdadeiros. Ajuda ao Senhor nessa caminhada, é o que te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A igreja de São Bernardo, agradece ao irmão Beto, que foi o arauto do rei que ele levantou para ministrar a palavra, e também à cantora Marcela, irmã Marcela, e toda a sua família, por estar hoje aqui na casa do Senhor. Que todos nós sejamos agraciados, pela proteção, pelo amor de Jesus. Amém.